Uma boa noite a todos vocês, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. A saudação especial também a todos aqueles que nos visitam, que se unem a nós aí de outras localidades, sempre muito bem-vindos. É muito bom, né, contar com a vossa presença e assim nos encontrarmos para juntos estudarmos também a palavra do nosso Deus. Então hoje é 16 de agosto de 2023. Quero saudar especialmente a Lisandra Valbrin. Boa noite, Lisandra. Um forte abraço também para a Bárbara, né? Também Rudy Lamp, né, que saúda a todos, o Alexandro e a Cristiane, o pequeno Lucas. Um abraço especial também para vocês, a Gessi Fomer se unindo a nós também nesse estudo nesta noite, muito bem-vinda. Enfim, a todos vocês. E quero incentivar vocês, aqueles que quiserem mandar um boa noite, um oi, né? Neste momento, no decorrer do estudo, fica aí um incentivo, então, para vocês, né, não deixarem de se manifestar, né? O que sabemos é muito interessante as manifestações, né, ou como diz o curtir também os momentos de estudo, o compartilhar, sempre é muito bacana, né? Assim a palavra de Deus com certeza ela vai indo mais longe. E a gente sabe que o próprio Face e as plataformas digitais consideram os conteúdos assim relevantes. E aí se abre um leque maior, né? Inclusive também para as mensagens chegarem e irem até mais longe. Então fica aí um incentivo a todos os irmãos, as irmãs aí também para, ora, interagirem, fiquem à vontade, né? Com relação ao estudo. Isso abre oportunidades para irmos também mais longe levando o Evangelho, a palavra de Deus. Também a saudação ao Carlos Maier, né? Forte abraço, Carlos. Bom te ver aqui também nessa noite, seu Egon Cell, lá de São Lourenço do Sul, né, que está conosco aí, né? Um forte abraço para o senhor, para a sua família, os seus queridos. Pedro Cavaleiro, né? Forte abraço para o senhor, para a esposa. Também a Liege Kaiser, né? Muito bom estarmos juntos. Um abraço aí também para o esposo, o Marco, também os meninos, né? Os rapazes aí da casa, né? Forte abraço para toda a família. É muito bom, né, estar com vocês, né, e nós podermos assim nos encontrarmos para mais um momento de estudo. Nós queremos, nesse momento, falarmos com Deus em oração. Convido você para, nesse instante, juntar suas mãos aí na sua casa, fechar os olhos, baixar a cabeça e nós juntos, assim, falarmos com nosso Deus, então, em oração. Em nome de Deus Pai, o Criador e Preservador de todas as coisas, em nome de Deus Filho, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador e Mediador. Em nome de Deus Espírito Santo, ensinador e consolador. Amém. Senhor Deus, amado Pai, é maravilhoso poder contar contigo em todos os dias e momentos. É maravilhoso em Jesus ser teu Filho e viver a certeza em Jesus de um dia estarmos contigo lá no céu, e de que aqui na vida tu estás sempre conosco em todos os dias, em todos os momentos, nos protegendo, nos dirigindo, abençoando. Te louvamos por isto. Também por aquilo que tu nos permitiste e oportunizaste no decorrer desse dia. Obrigado por podermos estar aqui também neste momento, agora nos encontrando uns com os outros, nesse momento de estudo da tua santa palavra. Que pelo teu Santo Espírito possamos crescer na fé e nos frutos da fé diante de ti, também diante do nosso próximo. Senhor, abençoa especialmente as famílias que aqui se reúnem. Enfim, abençoe a todos que aqui se reúnem também nesse momento de estudo. Colocamos a vida de todos diante de ti, as ansiedades, as preocupações, os sonhos de cada um, e te rogamos, ó Deus, dirija tudo sempre pelo melhor. Tu sabes também das necessidades de cada um de nós, enfim, colocamos tudo diante de ti. Neste momento te pedimos perdão pelos pecados, o fortalecimento da fé e também, Senhor, a tua bênção sobre esse momento de estudo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos por tudo e nas suas mãos nos colocamos. Amém.
Convido você a nós cantarmos então mais um hino do Inário Louvai ao Senhor, agora nesse momento, então, o hino de número 82, Andam Procurando a Razão de Viver. Pensando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me falou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Muito bem, também saúdo a Kelly Kissler, muito bem-vinda também, né? A saudação também a toda a sua linda família, Deus abençoe ricamente. Também o Desmar Dente, né? Muito bem-vindo também, Desmar. Ainda a Laura, né? Dering, também muito bem-vinda. Laides Zamarchi, de Chapecó, Santa Catarina. Olha que satisfação vossa presença, certo? Muito bem-vindos também, né? Satisfação vocês aqui, se unindo a nós também nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Como justamente é transmitida ao vivo, e esse é o objetivo, né? Nós aqui na Congregação Cristo oportunizamos que os membros possam ter esse momento a mais de estudo, de encontro uns com os outros, né? Não apenas lá no seu grupo de estudo bíblico, mas são oportunidades também que nós temos a mais de estudo. E também na última quarta-feira do mês, também de agosto, no dia 30, nós teremos então também um estudo do PEN. Hoje não é, então é um estudo que tem então a temática então diferente, conforme divulgada já, né? Mantém o foco, Jesus, né? Destacando justamente o evangelho do final de semana, Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Então eu tenho aqui o apoio então da Louise Esther Hartmann, também aqui, então no estúdio, nesse momento. Eu quero convidar ela para ler, então, neste momento, uma pequena mensagem a título de introdução para o estudo, então, nesta noite. A mensagem que tem como título: Que diferença fará daqui a 100 anos? Daqui a 100 anos, querido irmão, querida irmã, onde você estará? Ou seja, qual será a nossa realidade daqui a 100 anos? Então, o título da mensagem é: Que diferença fará daqui a 100 anos? Luiz. Que diferença fará daqui a 100 anos se você morou num palacete ou numa casinha alugada? Se usou roupas sob medida ou compradas em liquidação? Se passou as férias na Europa ou no quintal de casa? Se comeu peru ou filé mignon ou feijão com farinha? Se dormiu em colchão de espuma ou numa rústica esteira? Se possuiu seu próprio automóvel ou andava de ônibus? Se teve empregados às suas ordens ou recebia ordens de um patrão? Se andou sobre tapetes macios ou num áspero chão de cimento? Se pertenceu à alta classe social ou era um simples cidadão? Se teve milhões reservados no banco ou vivia num aperto tremendo? Que diferença fará isso daqui a 100 anos? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Entretanto, fará muitíssima diferença daqui a 100 anos se você é hoje uma pessoa salva ou perdida, pois esse fato determina se daqui a 100 anos você estará no céu ou no inferno.
Isso fará muitíssima diferença, não somente daqui a 100 anos, mas por toda a eternidade. Jesus disse: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você quer ser salvo, prezado amigo? Então saiba que a salvação é uma oferta gratuita de Deus, tão gratuita quanto o sol e a chuva. Que só Jesus é quem salva. Ele próprio disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para você ser salvo, é necessário reconhecer que é pecador, crer que Jesus é capaz e suficiente para salvá-lo e recebê-lo como seu Salvador pessoal. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Portanto, creia em Jesus Cristo como seu único, suficiente e perfeito Salvador, pois isso fará uma grande diferença daqui a 100 anos, agora e por toda a eternidade. Muito bem. Então, que diferença fará daqui a 100 anos? O estar com Jesus, com certeza, faz toda a diferença daqui a 100 anos, faz toda a diferença agora e, portanto, por toda a eternidade. Então, Jesus é tudo. Jesus é a coisa mais importante. Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Que como Deus expiou a ira de Deus, venceu o pecado, a morte e o diabo. Como verdadeiro homem, em nosso lugar, ele cumpriu os mandamentos perfeitamente e lá na cruz ele pôde dizer: está consumado. Ou seja, paguei todos os pecados. E agora quem nele crer será salvo. É uma verdade da palavra de Deus. Verdade anunciada para nós e para o mundo. Portanto, Jesus é tudo, querido irmão, querida irmã. Que nada afaste você de Jesus. Que nada atrapalhe você, então, de Jesus. Eu cito nesse momento um texto de Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao versículo de número 39. Então, nós queremos ler, convido você a abrir a sua Bíblia. É um texto conhecido, importante, talvez seja bem conhecido para você. Talvez alguns dos irmãos saibam ele praticamente de cor, né? O texto é um texto muito bonito. É um texto maravilhoso. E queremos, então, nesse momento, agora ler ele. Então, Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo de número 39. Então, lemos o texto. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus é tudo. É a coisa mais importante. É a diferença para a eternidade.
porque nele há perdão, salvação e vida eterna. Porque Jesus é o Emanuel, é Deus conosco em todos os dias, em todos os momentos. E estando em Jesus, nós podemos levantar aqui os questionamentos, novamente, do texto aqui de Romanos, um texto tão bonito, que diz assim, bom, então falta alguma coisa, o que mais nós podemos dizer? Bom, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Precisamos ter medo de alguma coisa? Com certeza que não. Bom, lembremos que ele não deixou de entregar nem o seu filho por amor a nós. Imagine o resto. Será que alguém pode acusar aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Ou seja, se Deus em Cristo perdoou, quem pode acusar? Quem pode condenar? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, está à direita de Deus e lhe pede agora a Deus em nosso favor. Agora, o que é que pode nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo? Será que há alguma coisa que possa te separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Que ondas, que ventos fortes podem talvez levar você a afundar ou a se afastar de Jesus, que é tudo? O próprio texto aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, não há nada no universo que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus. Ou seja, é em Cristo Jesus que temos perdão, salvação e vida eterna e Deus conosco. Então, querido irmão, querida irmã, que pelo Espírito Santo nada nos separe do amor de Deus que é nosso por meio de Jesus. Porque sermos separados do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo é ter a eternidade comprometida. É ter a vida aqui comprometida. É ter os dias com certeza mais difíceis, mais complicados, pesarosos. Não que com Cristo nós não venhamos viver ondas e ventos fortes, porque essas são realidades presentes na nossa vida. Mas com certeza, no amor e no cuidado de Cristo, nós vamos permanecer, nós vamos resistir às ondas e os ventos fortes da vida. Então, que nada nos separe do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus. E lembremos que quando Deus permite situações adversas, o Romanos, capítulo 8, versículo 28, tem aquele versículo conhecido também para repetirmos e relembrarmos em muitos momentos da vida. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Ou seja, tudo coopera para o bem dos que o amam. Deus pode fazer cooperar todas as coisas para o bem dos que o amam. Também na tua vida, também na vida dos teus queridos. E que nada nos separe de Jesus, porque Jesus é a prova, do amor de Deus maior. É a garantia de que sempre está tudo bem. Com Jesus, apesar dos pesares, está tudo bem. Apesar de tudo, com Jesus, vai bem. E não há motivo para pânico, desânimo ou desespero em situação alguma da nossa vida. Convido você nesse momento também a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Nós, de certa forma, estamos aí navegando no mar da vida, assim como os discípulos navegavam ali também no barco, seguindo no lago. Assim nós também, de certa forma, navegamos também no lago da vida, ou no mar da vida, podemos assim dizer, e estamos sujeitos a diversas situações enquanto navegamos, enquanto seguimos. É uma história muito bonita que nós queremos ouvir novamente. Convido a Luíse para ler para nós Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33, seguindo então a nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH. Tenha bondade, Luíse. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago
e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Muito bem, então essa história do Evangelho também esteve presente entre as leituras do culto no final de semana, que passou também final de semana do Dia dos Pais. A cena, ela nos faz justamente refletir sobre, e nos dá o tema também para o estudo de hoje, né? Manter o foco, né? Esse é o nosso desafio, e o foco é Jesus, precisa ser Jesus. Então, olhando agora para o Evangelho, né, nós vemos aqui Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos. Ele disse: "Olha, vocês sobem no barco e vocês vão na frente para o lado oeste do lago." Ou seja, Jesus deu um endereço para eles. Deu uma ordem e um endereço. Enquanto Jesus ali estava mandando o povo embora, se despedindo então das pessoas. E quando ele despediu o povo, né, Jesus subiu no monte para orar sozinho, conforme ele fazia muitas vezes. Nós podemos pensar assim também para nós, né, depois de cumprirmos, realizarmos tarefas, vencermos desafios, ou no dia a dia, o quanto também é importante para nós termos momentos onde nós falamos com Deus em oração. Onde você e eu vamos, então, sozinhos, ou seja, lá no teu quarto, porque Deus nos ensina na Bíblia que os lugares para orarmos, né, no templo, né, junto com os irmãos, orarmos também especialmente no quarto, né, em particular, ou em qualquer lugar, certo? Então a oração sempre é muito importante, por diversos aspectos. E a gente vê Jesus justamente praticando a oração, que nem lá nós vimos também quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, quando ele pegou os 5 pães e os peixes, uma coisa importante, ele pegou os 5 pães e os peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Ou seja, Jesus orou, ele orava antes das refeições, ele dava graças a Deus. E é o que nós também precisamos fazer, sempre antes das refeições, reconhecer que toda dádiva vem de Deus, nós orarmos a Deus, né, e rendermos graças por aquilo que recebemos, o alimento que recebemos. E assim os nossos queridos aprenderem conosco também, aí os filhos aprenderem conosco, né, a importância, né, também desse reconhecimento de que toda boa dádiva então vem de Deus. Então a oração, certo? E agora também em situações especiais, momentos especiais, também nós sozinhos, em particular, orarmos. Jesus aqui em particular, ele subiu no monte para orar, orar sozinho. Isso também, então, é importante. Assim como é importante orar em família, né? Ora é importante também orarmos sozinho. E eu digo assim, aquele que tem uma vida de oração, né, pode ter certeza que isso o fortalece, né? O orar, então, é falar com Deus, é render culto a Deus, é render graças a Deus, é colocar ansiedades, angústias, é clamar por socorro, é levar a Ele as aflições, talvez os desânimos, ou talvez até os desesperos. Ou seja, é clamar, então, para Deus, é colocar-se diante dEle, reconhecendo quem Deus é, a sua grandeza, o seu amor, o seu cuidado, e aquilo que Deus também pode fazer. Pode ter certeza que aquele que pratica a oração continuamente, né, dificilmente vai, ora, precisar pagar pessoas, talvez, para nos ouvirem, né? Dificilmente precisaremos pagar pessoas
não estou dizendo que ora não vamos precisar disso, mas dificilmente vamos precisar disso, certo? Então, a oração com certeza é muito importante, ou nos ajuda quando vivemos as fragilidades, tá ok? Olhando o exemplo do próprio Senhor Jesus. Bom, a história segue. Quando chegou a noite, Jesus estava lá sozinho, então, naquele lugar. E o que acontece, né? Depois, então, o barco já estava lá no meio do lago, diz o texto, as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Depois de um dia com muitos desafios, ou seja, cansativo, um dia talvez com muitos desafios, muitas dificuldades, né, os discípulos enfrentam ainda na noite, na madrugada, dentro então, as ondas que batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Se você já estava talvez em alto mar, né, e enfrentou ventos, ou mesmo em qualquer rio, né, e teve que enfrentar ventos contrários, já tem uma ideia melhor do que significa isso aí. Então, já de madrugada, 3 e 6 horas da manhã, né, o cansaço além da conta, aí Jesus vai andando, então, em cima da água, em direção, então, aos discípulos. E aí, o que acontece? Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, o que acontece? Bate, né, o pavor, né, o medo. Eles ficam apavorados, aqui diz o texto, e eles exclamam, é um fantasma, é um fantasma. E agora, né? Podemos pensar assim, quais são os desafios que talvez quais são as situações que podem nos abalar, né, no estar com Jesus, ou estar na fé, na confiança nas palavras e promessas de Deus quanto à eternidade e esta vida. Bom, os discípulos aqui, cansados, fragilizados, de repente vem um vulto branco em cima da água, bate o pavor e eles gritam, é um fantasma. Fantasmas existem? Você já viu algum fantasma? Ouviu histórias de pessoas que contaram sobre fantasmas? Importante dizer assim, fantasmas existem só na cabeça das pessoas. Nós que criamos os fantasmas. Porque fantasmas não existem. Não existem espíritos vagando por aí. Né? Talvez, quem sabe, você já ouviu histórias meio assombrosas, talvez de pessoas que passaram próximos a cemitérios ou coisa parecida, talvez histórias antigas, ou de pessoas que morreram nesse ou naquele lugar, aí onde se vê de repente um fantasma daquela pessoa que já morreu. Bom, é importante dizer o seguinte, fantasmas não existem. É importante dizer isso. E quando as pessoas morrem, né, o espírito delas, a alma delas, vai em Cristo para o céu, sem Jesus já vai para a condenação eterna no inferno. Então não existem almas penadas vagando por aí, conforme as crendices populares e pensamentos humanos. Isso não existe. Então, é claro que as pessoas com medo podem ver coisas, imaginar coisas. Por exemplo, se a gente pensar, as crianças podem ver monstros ou bichos assustadores, mas a gente sabe que isso são frutos da imaginação. Mas ali houve um fato real, ou seja, então aquele vulto branco não era imaginário, um fruto da imaginação simplesmente do medo. Era Jesus mesmo, mas por que eles assimilaram que era um fantasma? Talvez o cansaço, o medo, ou seja, já a fragilidade, né, e vendo aquela situação, né, colaboraram para que eles chegassem a essa conclusão lá no desespero e fossem na onda dessa crendice, né, gritando, é um fantasma, é um fantasma. Então isso quer dizer também que nós, por vezes, cansados, frágeis, dentro de um contexto, levados pela emotividade, né, fragilidade, o desespero, os extremos da vida, ou raivas, desesperos, nós podemos incorrer em situações que não deveríamos. Ou talvez caímos em situações que, infelizmente, né, não precisariam ser uma realidade na nossa vida, mas infelizmente, ora, são presentes. Certo? E aí eles gritavam, é um fantasma, é um fantasma. Né? E aí nós vemos a história adiante, Jesus tentando acalmar, coragem, sou eu, não tenho medo. É o mesmo clamor de Jesus. Quando Jesus nos vê também nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, na nossa pequena fé, né, ou diante de situações adversas,
né, vê o nosso desespero, ele também continua clamando e dizendo: coragem, sou eu, não tenho medo. Calma, sou eu, não tenho medo. Não desanimem, não desesperem, né? Eu estou com vocês, né? Coragem, não tenham medo. Não se apavorem, eu estou com vocês. Ou seja, Jesus faz toda a diferença. Lembremos que ele é Deus e ele é homem, né? O verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aí Pedro ali, né, ele diz: se és tu, Senhor, manda que eu vá andando, né, em cima da água até onde o Senhor está. Né? Para mim, essa proposta de briga, né, é um desafio. Puxa, nesse contexto, né, de repente, se és tu, então deixa que eu vá andando na água até aí. E Jesus diz: venha. E Pedro vai. Ele começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Eu gosto muito dessa imagem que eu pus na propaganda do estudo dessa noite, onde aparecem os pés, né, de Jesus caminhando firmes e tranquilos sobre as águas. Esse é o passo de Jesus, esse é Jesus, esse é o nosso Salvador, o Deus e homem, aquele que nos conectou com Deus, nos reconectou com Deus, que nos tornou filhos e povo de Deus, ou seja, aquele caminhar seguro, firme, né? Daquele que tem tudo nas suas mãos, sob o seu controle, né? E é esse justamente Jesus que também ele nos acalma, e ele clama também para nós, nas nossas fragilidades, nas mais diversas situações, e diz: coragem, sou eu, não tenham medo, eu estou com vocês. Ou seja, eu venci o pecado, a morte e o diabo. Ou seja, eu trago o perdão, a salvação, a vida eterna. Eu trago a força que você precisa para seguir em frente, para vencer as tribulações, as dificuldades. Enfim, aquilo que você precisa nesta vida e para a eternidade. Porque Jesus faz toda a diferença pela eternidade e faz toda a diferença também nesta vida. Aí Pedro, lembramos aqui que quando sente o vento forte, as ondas, andando na água, mesmo diante de Jesus, ele perde o foco. E esse é o nosso ponto. Porque pensemos, o diabo, o mundo e a carne tentam tirar o nosso foco. Tirar o foco de Jesus, aquilo que mais importa. E quando nós perdemos o foco, que é Jesus, nós acabamos, por vezes, nos deixando levar por outras situações, né? Talvez outras coisas passam a ser o nosso foco, que podem nos levar a afundar também na vida. Eu lembro aqui também, nesse momento, as palavras de Hebreus capítulo 12, o versículo de número 2, que fala justamente sobre o nosso desafio como filhos de Deus, como povo de Deus em todos os dias e momentos. Hebreus capítulo 12, o versículo de número 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. O versículo 3 também. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Ainda o versículo de número 7, a primeira linha. Suportem o sofrimento com paciência. Isso, o versículo 12, Luiz. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. E o 13 também. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Ok, ainda pode seguir até o versículo 15. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Muito bem, que Deus nos guarde em Cristo Jesus e assim na graça e no amor de Deus. Então, conservar os olhos fixos em Jesus, esse é o nosso desafio. Ou seja, precisamos manter o foco, que é Jesus, porque em Jesus, de fato, nós seguimos no perdão,
de Deus, no amor e no cuidado dele em todos os dias, em todos os momentos, queridos irmãos. Então é somente em Jesus que de fato temos motivos para não desanimar, para não perder a paciência, né? Para de fato levantarmos as mãos cansadas e sermos fortalecidos, ora nos joelhos enfraquecidos, enfim, para que de fato possamos seguir no amor e na graça do nosso Deus. Então conservem os olhos fixos em Jesus. E ainda o versículo de número 28 do capítulo 12. Então, Hebreus 12, o versículo 28 também, Luiz, e tenha bondade. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Ok, muito obrigado, Luiz. Então que nós possamos, enfim, ser agradecidos a Ele, porque nós já temos em Cristo um reino que não pode ser abalado. Né? Que a gente possa viver assim, como diz o texto, de uma forma que agrade a Deus, sempre com respeito e temor ao nosso Deus, conservando os olhos fixos em Jesus, né? Independente das ondas e dos ventos. Então, o que é que podem ser essas ondas e ventos na nossa vida? Nós já lemos antes o texto de Romanos. Aqui o texto fala de sofrimentos, dificuldades, perseguição, fome, pobreza, perigo ou a morte. Também o texto de Romanos fala de anjos, autoridades ou poderes celestiais, o presente, o futuro, o mundo lá de cima, o mundo lá de baixo, enfim, que nada nos separe do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus. Eu quero destacar um outro texto também que eu gosto muito e acho que é muito importante dentro dessa nossa reflexão, o texto de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, do versículo de número 19 até o versículo de número 26. Lamentações de Jeremias, né, capítulo 3, do versículo 19 até o versículo de número 26. Lamentações, capítulo 3, do versículo 19 ao versículo de número 26. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Muito bem. Então o texto aqui também fala de o que seriam essas ondas e ventos que podem talvez tirar os nossos olhos de Jesus. O texto fala aqui de tristeza, solidão, amargura, sofrimento. Então o que isso pode fazer conosco? Isso pode nos abater, isso pode nos entristecer. Quando nós olhamos demais para essas coisas, quando nós perdemos o foco, prendemos os olhos nessas situações, talvez até os desafios, as dificuldades que temos diante de nós, a tendência natural nossa é ficarmos entristecidos, a tristeza tomar conta do nosso coração. Então ficamos abatidos, ficamos tristes, né? Caímos. Mas o texto aqui também diz, mas a esperança volta quando? Quando eu penso no seguinte: o amor de Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Ou seja, quando nós pensamos no amor de Deus que se renova em cada amanhecer em Cristo Jesus, no seu perdão, né, na sua bênção, na sua ajuda, na sua orientação, na sua força, ou seja, sabendo que todas as situações passam, os momentos bons passam, mas os momentos difíceis também passam. Nós vamos nos alegrar de novo, nós vamos melhorar novamente. Então, quando você viver tribulações, cuidado, não prenda os olhos nas tribulações, mas olhe para Jesus. Não prenda os olhos nos ventos e nas ondas, mas olhe para Jesus, para que você não venha afundar, então, no lago da vida ou no mar da vida, diante, então, das situações. Se ora estamos nos entristecendo e muito abatidos, talvez estejamos olhando demais
para as ondas e os ventos da vida. Precisamos olhar que pelo Espírito Santo a gente possa ter força para olhar sempre para o amor de Deus que se renova, então, em cada amanhecer, e certos de que todas as situações elas passam. Destaco aqui também outras coisas que podem talvez nos atrapalhar justamente no foco, né? São as próprias tentações, as tentações que o diabo traz. O diabo sempre vai tentar nos destruir você e a mim, a sua família. E lembremos que o diabo nos tenta, né, justamente pelos nossos pontos fracos. Eu gosto de dizer assim que o pescador, quando ele quer um determinado tipo de peixe, ele usa uma isca adequada para aquele tipo de peixe. E o diabo vai fazer a mesma coisa. Quando ele nos conhece, ele anda em redor como um leão que ruge, procurando nos devorar. Então, o que ele faz? Ele tenta, né, colocar a isca para nós, ou seja, aquela que nós gostamos, ou seja, a nossa fragilidade. Ele vai tentar nos pegar pela fragilidade, nos seduzir, para nos destruir nesta vida e destruir para a eternidade. E o mundo, infelizmente, também nos tenta para seguirmos a onda de uma maioria que, infelizmente, hoje segue princípios, conceitos e valores que são contrários à palavra de Deus. E nós percebemos isso está cada vez mais evidente no dia a dia da sociedade, do mundo, os princípios, conceitos e valores invertidos, né? Ou seja, contrários àquilo que Deus nos ensina. E também a nossa própria carne, lamentavelmente, sabemos que ela gosta do caminho do pecado, daquilo que nos faz mal. A tendência natural humana, desde a concepção, é o mal. Por isso estamos sujeitos a sofrimentos, doenças e até a morte, já no ventre materno de nossa mãe. Por isso que um bebê já precisa ser marcado no sangue de Jesus o quanto antes, no batismo, né? Uma pessoa precisa ser marcada em Jesus o quanto antes para ter a salvação. Assim como acontecia também no Antigo Testamento, a circuncisão que acontecia no 8º dia. Ou seja, o quanto antes, né? Então precisamos ser marcados numa aliança com Deus no sangue de Jesus. Porque as tentações podem nos tirar o foco, né? E as tentações, lembremos que Deus não tenta. Quem tenta é o diabo, o mundo e a carne. As provações, as dificuldades também, né? E enfermidades. Ora, lutar com a doença não é fácil. Aqueles que vivem lutam com doenças e dores continuadas no seu corpo. Que bom que Deus concede a força para cada um, porque como pastor eu vi muitas pessoas, ora, sofrendo dores, mas tendo força no amor e na graça para sorrir. Isso só mesmo a partir de Deus, né? Da força que Deus concede. Do contrário, impossível, podemos assim dizer. Ou ora, talvez as próprias falhas, os pecados que cometemos, porque nós pecamos, ora, em pensamentos, palavras e atitudes, e talvez nós próprios nos autocondenarmos, nos autodesprezarmos, e assim também com relação, agirmos assim diante do próximo, diante das outras pessoas. Nós estamos falando aqui de ondas e ventos fortes que podem nos fazer tirar os olhos de Jesus, e esquecermos que não há pecado que Deus em Cristo não perdoe. E se Deus nos perdoa, por que nós vamos nos condenar? Ou por que nós vamos condenar alguém se Deus em Cristo já perdoou? Mas é claro que a pessoa, ora, não está livre das consequências dos seus erros e pecados. Mas a partir do perdão de Deus, quem somos nós também para condenarmos então alguém? O próprio texto de Romanos, que antes nós lemos, também justamente diz: se Deus em Cristo nos perdoou, quem é que vai nos condenar? Né? Quem poderia nos acusar? Né? Já que Deus em Cristo então nos perdoou. Que Deus nos guarde, né, diante, né, da tristeza, da solidão, da amargura, do sofrimento, dos problemas, das tentações, das falhas, e que nós, pelo Espírito Santo, possamos sempre ouvirmos aquela voz de Jesus que clama: coragem, sou eu, não tenho medo, eu estou com você, eu te perdoo, isso vai passar. Haverão novos dias, novos momentos, eu estou com você. É importante lembrarmos também aqui nesse momento que os milagres de Jesus, eles tinham um propósito claro e definido sempre. Então, tem vários milagres registrados na Escritura, né? E o objetivo de todos esses milagres registrados, bom, Jesus fez muito mais milagres do que esses que estão descritos aqui na Escritura, né?
mas esses foram escritos com uma finalidade. O texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, eu leio nesse momento diante de vós, diz assim: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Esse é o objetivo dos milagres de Jesus. Eles não têm um fim em si mesmos, exceto fazer com que de fato nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo nele, tenhamos vida por meio dele. É por isso que Jesus acalmou as ondas, os ventos, por isso ele ressuscitou mortos, curou enfermos e fez o que fez. Ele proclamou ao mundo que ele é Deus e que ele é também o verdadeiro homem. E se ele não fosse verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não poderia ser Salvador. É por isso que vemos o diabo atacando tanto nas seitas, né, justamente esses conceitos sobre a divindade de Cristo e também, ora, atacando a sua natureza humana, questionando ela. Enquanto que a Escritura comprova, né, e o próprio Cristo comprova em muitas formas, em muitos momentos, essa sua realidade, ele sendo o cumprimento, então, da promessa, então, de Deus, o nosso Salvador. Então, queridos irmãos, né, conservar os olhos fixos em Jesus é o teu desafio, é o meu desafio em todos os dias. Ah, mas então, beleza, né? Como é que a gente faz isso? Se fortalecendo na fé. É palavra e santa ceia. Aproveita as oportunidades que Deus te dá. Que bom que você está no estudo bíblico aqui. Faça devoções, leia a Bíblia, vá à igreja. Não perca as oportunidades que Deus te concede de encontro com o Senhor Jesus Cristo. Tá, mas então, diante disso, eu nunca vou me desesperar, não vou me afundar. Jamais podemos dizer algo assim, né? De fato, há pessoas que dizem que uma vez que a gente está com Jesus, estamos livres de certas coisas. Mas vemos a própria história aqui, Pedro estava com Jesus, um dos discípulos, né? E aí o que acontece? Né? Ele caminhando, né? Maravilhosamente, ou seja, Jesus o sustentando, e ele andando sobre o lago, né? Aí o que acontece? Né? Jesus, ele mesmo sustentando Pedro sobre as águas, o que acontece? Né? Ele olha para o lado e aí ele começa a afundar. Começa a afundar justamente por quê? Porque nós somos frágeis, nós somos fracos. Né? E aí diz o texto aqui, né? Como é pequena a sua fé, Jesus disse para ele. Mas ele também clamou pelo Espírito Santo. Quando estava afundando, ele clamou, socorro, Senhor. E Jesus prontamente estendeu a mão e salvou Pedro da morte física e com certeza também da morte eterna. Como Deus nos guardou, como Jesus nos salvou da morte eterna, ele também nos salva muitas vezes da morte física, do desânimo, do desespero, então da desgraça. Mas é interessante a reflexão. Como é pequena a sua fé? Isso mostra a nossa necessidade continuada também de fortalecimento. Então não ignoremos as oportunidades que Deus dá. Por que você duvidou? E aí então os dois subiram no barco e o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus dizendo, de fato o Senhor é o Filho de Deus. Ou seja, se comprova mais uma vez quem Jesus é. Jesus é Deus e homem, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é o prometido, ele é o Deus conosco. É ele que faz a diferença sobre nós nesta vida e para a eternidade. E aí eu torno aquele exemplo inicial, né? Aquela história inicial também diante de nós. Que diferença fará daqui a 100 anos? Que diferença fará daqui a 100 anos? Fará muita diferença daqui a 100 anos se você hoje é uma pessoa salva ou perdida. Pois esse fato determina se você daqui a 100 anos vai estar no céu ou no inferno. Isso fará muitíssima diferença, não somente daqui a 100 anos, mas por toda a eternidade. Que nós, pelo Espírito Santo, possamos crer em Jesus, o único e suficiente e perfeito Salvador, porque Jesus é tudo. E isso fará uma diferença daqui a 100 anos, agora também, e também fará toda a diferença para a eternidade. Querido irmão, querida irmã, siga com Jesus e siga bem em todos os dias, em todos os momentos. Então esse foi o estudo então desta noite.
nós queremos neste momento cantar mais um hino, né? Mais um hino, o hino de número 85, hino de número 85 do Inário, Louvai ao Senhor, solte o cabo da nau. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando força do oeste contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, foi uma satisfação termos estado juntos aqui nesta noite para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Eu quero nesse momento, saudar todos aqueles que participaram conosco mais uma vez. Sintam-se saudados, abraçados, obrigado pelas mensagens, os comentários. Aqui são 61 novos comentários. Deus abençoe vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo aqui de Lajeado e pessoas também que se uniram a nós de outros lugares. Deus continue abençoando e assistindo a todos vocês e sempre muito bem-vindos. O próximo estudo bíblico aqui pelo homepage da congregação será então no dia 30 de agosto, daqui a 2 semanas, às 19h30, quando estaremos dando sequência, então, com o estudo do livrete do PEN, da publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, temática que também está aqui afixada ao fundo, Então, no próximo estudo, estaremos seguindo, então, com o caderno do PEN. Passo aqui também a outros avisos. Destaco, amanhã teremos às 19h aqui na Congregação Cristo, reunião das servas. Também no próximo final de semana, no sábado, temos 13h30, 15h30, instrução de confirmandos, primeiro e segundo anos, e também Juventude Mirim, teremos juntos aí, então a instrução de confirmandos, e Juventude Mirim, 17h, instrução de adultos, e o culto, então, no sábado, às 18h, com transmissão aqui pelo Facebook, e após o culto Juventude, atenção jovens, confirmem também a presença. E no próximo domingo, dia 20, culto às 9h aqui na Congregação Cristo, na igreja presencial, 14h30, estudo bíblico, grupo Moinhos d'Água e Montanha 1. E também no próximo domingo à noite, culto na Congregação Luterana Concórdia de Forquetinha,
a qual eu estou atendendo, então, nesse período de vacância. Né? Então, domingo à noite, 19 horas, culto também em Forquetinha. São os avisos que temos aí, então, até o final de semana. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós queremos nos despedir orando juntos a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Sigam com Jesus e sigam bem e até a próxima oportunidade.